E depois é o 170, né, da harpa. 170. Ao horror, ao calvário de horror. A igreja já conhece. 170, né? Como havia trevas no meu coração, quando Jesus Cristo me salvou, pela luz divina com a sua mão, todas minhas trevas dissipou. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, levando a cruz. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Vindo um perdido ao Senhor Jesus, achará o gozo divino, e na sua alma raiará a luz, luz que vem do céu, luz eterna. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, levando a cruz. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. É maravilhoso o amor de Deus, que mandou seu Filho para salvar todo o perdido, pecador ou réu, que a sua graça aceita. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, levando a cruz. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, levando a cruz. Ao calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Oh glória, diga obrigado, Senhor, por carregar a minha cruz. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 13. Segundo Coríntios 13, versículo 1. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Já o disse quando estava presente a segunda vez, e estando agora ausente, torno a dizer aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os
pouparei, visto que buscai uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Amém? Pois glorifica o Cordeiro, né? A palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus de Nazaré. Né? O apóstolo Paulo aí, inspirado pelo Espírito Santo, escreve. Ele diz aí no versículo 1: essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de duas, né, ou três testemunhas será confirmado, dizendo que tem pessoas que são testemunha que ele foi até Corinto, que orientou esses irmãos. Tem pessoas testemunha disso. Aí ele diz, já o disse no versículo 2, quando estava presente, que falou para eles quando estava lá. A segunda vez, e estando agora ausente, torno a dizer aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Então o apóstolo Paulo está bravo, né? Dizendo que não ia poupar os que estavam cometendo pecado outra vez, porque ele já tinha alertado já várias vezes. Ele disse que tem testemunha disso, que ele estava lá, que tinha falado com ele já sobre isso, não só uma vez, mas duas vezes, sobre esses irmãos que estavam pecando e estavam amando o pecado e não estavam querendo se corrigir. Embora que o apóstolo Paulo estava falando, mas ele estava duvidando que o apóstolo Paulo estava certo, estava falando pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Aí ele disse: se for outra vez, se eles não corrigir, o apóstolo Paulo não os poupará. Ou seja, né, ia colocar em observação, em disciplina, né, provando assim o zelo, né, porque ali, aí ele continua falando, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, né, ó, eles estavam duvidando que o Espírito Santo, que Cristo falava através do apóstolo, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Aí ele fala para os irmãos no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Manda eles se examinarem, se eles, com as atitudes que eles estão cometendo, se eles estão na fé, se eles estão certos, se eles estão falando pelo Espírito Santo ou não, se eles estão vivendo a palavra de Deus ou não. Aí ele diz: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Está dizendo, Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, que Jesus não está mais neles, né?
por esse questionamento, por eles não quererem obedecer. Aí ele continua aí, né, no 6: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo que estava orando para Deus, para eles se corrigirem, que não viesse nenhum mal sobre eles, que eles se corrigirem, não para provar que o apóstolo Paulo estava certo, mas para eles se corrigirem. Ele diz no 8: porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade, pois nos regozijamos quando nós estávamos fracos e vós sois fortes. E isto é o que rogamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. Então o apóstolo Paulo rogava a Deus que aperfeiçoasse lá os irmãos da igreja. Portanto, no 10, né, versículo 10: portanto escrevo essas coisas estando ausente, né? Ele não estava lá, estava escrevendo, para que quando estiver presente não use de rigor. Ou seja, manda eles se consertarem antes que ele chegue, senão vai agir com rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição, né? Ele diz aí no 10: portanto, o versículo 10: escrevo estas coisas estando ausente, para que quando estiver presente aí com vocês, né, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Diga glória a Deus. Então, imagine se hoje o pastor falasse assim: hein, pastor Souza, você se conserte aí, quando eu chegar eu vou usar de todo o rigor para você. A pessoa nunca mais estava na igreja. Se ligasse para a pessoa e falasse assim, você nunca mais ia. Ele diz que Deus deu autoridade a ele para agir com rigor, para colocar em disciplina, para repreender, né? As cartas do apóstolo Paulo ele repreende muito, ensina, repreende, exorta, segundo a autoridade que o Senhor deu a ele. Isto é para edificação e não para destruição, né? Para edificação e não para destruição. Então o apóstolo Paulo escreve, manda eles, né? Ele fala aí no versículo 5, manda eles se examinarem se eles estão andando com Cristo, se eles estão vivendo a santa doutrina, e manda eles provar eles mesmos. Prove, né, você mesmo, autoconsciência, né? Se autoanalise se você está andando em conformidade à palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: os outros que estão aqui, estão andando em conformidade, e o Espírito Santo fala através de nós. Porque vocês duvidam, se preocupe com vocês, façam uma autoconsciência, uma autocrítica com vocês mesmos, se vocês estão sendo aperfeiçoados, se estão vivendo na santa doutrina e obediência, se Cristo está em vocês, está falando através de vocês. Ele manda a pessoa se autoexaminar, porque ele diz que eles estão aprovados, né, o apóstolo Paulo e os que estão com ele, e os outros estão reprovados.
e que eles se ajeitem, porque ele já tinha orientado já várias vezes, presente com 2 ou 3 testemunhas que estavam com ele, orientou para eles largarem aquele pecado, para eles se corrigirem, e eles voltaram a fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês se arrependam, largam, enquanto eu não chego aí. Quando eu chegar aí, vou usar de todo o rigor e a autoridade que o Senhor me deu, para consertar vocês, não para destruir. Porque a pessoa pensa que é para destruir, né? Destruir o mal que está nela, que ela não quer que seja destruído. Ela quer continuar fazendo o que ela quer, o que é pecado, o que é mundano, e quer que o apóstolo Paulo concordasse com isso, deixasse ela fazer. E além disso, queria provar para o apóstolo Paulo que eles estavam certos e ele estava errado, que o Espírito Santo não estava falando para o apóstolo Paulo. Ou seja, estavam pecando, estavam querendo provar para o apóstolo Paulo que estavam certos e que o apóstolo Paulo estava errado. E ele disse: eu já falei várias vezes, presente com testemunha, que vocês estão no pecado, que vocês não estão com Cristo, que vocês se consertem antes que eu chegue aí, para que não use de rigor a autoridade que o Senhor me concedeu. Porque Ele concedeu essa autoridade para edificação, para o bem de vocês, não para a destruição. Porque aí Ele ia exortar, ia botar a pessoa em disciplina, como Ele expulsou um irmão da igreja, né? Lá de Corinto, Ele expulsou o irmão, mandou expulsar, entregou a Satanás, para que não aprendesse a blasfemar. Depois recebeu de volta o irmão se arrependeu e recebeu de volta. Mas o irmão estava bagunçando e ele expulsou. Então isso é para edificação, né? Depois nós vamos ver. O irmão foi expulso. Parece que teve um caso com a mulher, né? Como é a sogra, não, a madrasta, né? Parece que ele teve um caso com a madrasta. Traiu o pai dele com a madrasta, com a mulher do pai dele. O apóstolo Paulo manda expulsar ele, que nem isso acontece no mundo, imagine dentro da igreja. Aí ele se arrepende, aí na outra carta ele manda receber. Então usou de autoridade para o quê? Edificar, não para destruir. A pessoa pensa que foi para destruir, a pessoa saiu, sofreu lá, Satanás fez o que quis, mas depois se arrependeu e voltou. Então edificou a vida do rapaz. Se o apóstolo Paulo deixasse ele continuasse fazendo o que ele queria, ia destruir ele mesmo, ia destruir os outros irmãos da igreja. Porque a exortação, a palavra de Deus é contra o pecado. E hoje em dia a pessoa não quer ouvir nada contra o pecado, quer ouvir a favor do pecado. Se ela ouve algo contra o pecado, ela se sente mal, ela acha que a pessoa está ofendendo, ela quer fazer o que ela quer e quer provar. Não, eu vou fazer, o pastor falou isso é besteira, eu vou fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, você vai ver como vai dar certo. O senhor pensa assim, é o que os irmãos estavam pensando lá. Ele não está aqui, eu vou fazer. Está dando certo, ó. Ele mandou fazer isso, não fiz. Ele me orientou a fazer isso, eu vou fazer desse jeito, ele está errado. O Espírito Santo fala comigo também, eu vou fazer desse jeito. Aí faz o errado, aí Deus deixa para lá. Não fala com a pessoa, porque pela teimosia dela, entrega a ela. Não vem logo o juízo, aí ela acha que está certa. E que o Espírito Santo fala através do pastor, do irmão, do missionário, do irmão, está errado. Acha que está certo porque não chegou o juízo e ela está se dando de bem. Ela está se deliciando com o que ela está fazendo que é errado. Tá aí, eu estou fazendo, nem está dando nada, ó. Nem está acontecendo nada. Estou feliz, isso.
Viu como era bobagem? Se fosse, já tinha acontecido alguma coisa. A pessoa pensa assim: se fosse, já tinha acontecido alguma coisa. Aí continua a fazer, a andar segundo suas próprias vontades. Ouve a palavra de Deus. A gente ouve, tem que cumprir 100% a palavra de Deus. Se não cumprir, não adianta. Não vai para o reino de Deus. Ela só quer cumprir o que apraz a ela. Ela fica teimando. É o espírito de teimosia, teimando, que acha que do jeito que ela está fazendo vai dar certo. Não do jeito que foi orientado pelo Espírito Santo, mas do jeito que ela está fazendo, ela acha que ali vai dar certo. Mas ela vai ver que não vai dar certo. Vai chegar a hora que ela vai ver que não deu certo. Ela querer fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Tudo que Ele não mandou ela fazer. Aí ela busca o quê? Ela busca um canto que concorde, ou busca se juntar com alguém. Ela busca logo se juntar com alguém que concorde com o que ela pensa. A primeira coisa que ela faz isso. Procura uma pessoa que pensa como ela pensa. Ou vá atrás de convencer a pessoa, até convencer o que pensar do mesmo jeito dela, o que é contra a palavra de Deus. Mas se é a palavra de Deus, ela não vai atrás da pessoa para convencer ela a concordar com a palavra. Ela não tem essa perseverança de perseverar com a pessoa para que ela faça a palavra de Deus, mas que para fazer a vontade dela, ela não sai dentro da casa da outra, não para de concordar com o mal. Tem uma perseverança grande, até convencer a pessoa a concordar com as bobagens, as asneiras, as incredulidades dela. Aí perde ela e perde outra, porque duvida, né? Como o apóstolo Paulo estava dizendo, eles estavam duvidando que o apóstolo Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo, estavam querendo fazer suas vontades, estavam no pecado. Ele fala claramente que eles estavam e manda se arrepender antes que ele chegue lá. Então hoje acontece muito isso, né? Dentro das igrejas, a maioria das igrejas mundanas, acontece isso, que a pessoa quer fazer o que quer e os pastores deixam. Ela faz o que quer e ela fica ali. Mas se falar o que é santo, o que é correto para fazer, não quer. Quer mal. A pessoa vai entrar no supermercado, se entrar sem máscara, não cai essa máscara. Não, mas precisa de máscara não. Sou servo de Deus, Deus um negócio me protege, não precisa de máscara não. Ah, você está dando um mau exemplo, né? Tem que cumprir a lei. Ah, é. Tem que cumprir tudo, a gente tem que cumprir a lei. Por que você não cumpre a lei de Deus? Então, você tem esse rigor, essa perseverança tão séria para cumprir a lei dos homens. Você é uma pessoa justa, correta para cumprir. Por que você não cumpre a lei de Deus? Quem é maior? Deus é o homem. Pode tentar. Não é tão correto, não tem que fazer isso. O que é que exige? Exige, pois está aqui. Agora me diga uma coisa: por que é que você não cumpre a palavra de Deus então? Que a palavra de Deus não é maior? Que você não usa essa mesma inteligência, essa mesma perseverança, esse mesmo temor para cumprir a palavra de Deus? Tem temor, tem medo, tem que cumprir o decreto, tem que cumprir não sei o que, se sente o máximo porque está cumprindo, porque é cidadão. Por que não cumpre a palavra com esse mesmo temor, com essa mesma coisa? Por que não cumpre a palavra de Deus? Porque não quer cumprir,
porque não quer deixar os seus desejos carnais, quer fazer o que quer provar que está certo, que está andando, que do jeito que está andando, contrário à palavra de Deus, vai dar certo. Aí ela não vai dar, ela vai descobrir um dia. E tomara que não seja tarde demais, né? Tomara que não seja tarde demais. Como a gente conversa com algumas pessoas, e as pessoas de maneira nenhuma querem largar o pecado, acham que vai dar certo. Não vai dar certo não. O Senhor disse que a alma que pecar contra Ele, essa morrerá. Não tem como continuar amando o pecado, fazendo o que é pecado, gostando, se deliciando com o pecado, aí depois vai pedir perdão. Cristo não perdoa não, não tem perdão sincero. Cristo perdoa aquela pessoa que rejeita com veemência, com nojo o pecado e luta. Não é a pessoa que se delicia no pecado, corre para o pecado, gosta, teima contra o Espírito Santo. A pessoa passa a vida todinha teimando com o Espírito Santo falando, ela não querendo fazer, rejeitando ele. Aí você acha que no final da vida ele vai estar com a pessoa para convencer ela que ela é pecadora, se ele está convencendo desde cedo. Como é que ela vai se arrepender? Eu vou me arrepender quando estiver morrendo. Como, meu irmão? Você vai se arrepender quando está morrendo? Porque você, digamos, tem 60 anos. Desde cedo que o Espírito Santo está tentando lhe convencer. Desde cedo. E você está rejeitando, lutando contra ele. Você acha que ele vai estar com você ali antes de morrer para lhe convencer? Ele já teve que ter saído muito tempo. Ele saiu há muito tempo. Tem saído muito tempo da pessoa, de perto dela. A pessoa tem expulsado ele com as suas más escolhas mundanas, que é as coisas mundanas. Eu passei a vida toda dando condições, mandando ela fazer isso. Ela diz, me chamando de mentiroso. Agora quer que eu vá lá para salvar ela? Quer se arrepender? Ela já premeditava isso. Ele sabe. Ela já premeditava lutar contra mim e depois me chamar para se arrepender, para ser salvo. Isso não é amor. Não é amor. Isso é querer usar. Muita gente está morrendo assim. Outros, ele nem vai, né? Que o Espírito Santo que promove o arrependimento, ele nem vai porque tentou já promover a vida toda e a pessoa não acreditou. Está entendendo? A vida todinha a pessoa não acreditou. Você acha que ele vai chegar lá, vai falar a mesma coisa de novo, ela vai acreditar? A pessoa vai estar com a mente cauterizada já, consciência morta. Aliás, não vai nem acreditar, não vai nem, ela vai achar que está salva. Ela não vai nem pedir perdão por uma coisa que ela acha que não é pecado. Como é que ela vai pedir perdão? Vamos ouvir o testemunho. Para agradar a mulher, para agradar o marido dela, ela andava na santa doutrina, né? Mas para agradar o marido dela, começou a vestir calça. Chegou lá na porta do céu, não, mas eu servi a vida todinha, obedeci o marido, não traí, trabalhei o Senhor em vão. Ele foi em vão. Você trabalhou em vão.
Não, mas era para agradar meu marido. Quem é maior, o marido dela ou é Deus? Deus. A pessoa tem que agradar a Deus. Não é agradar o filho, não é agradar o homem. A pessoa usa de pretexto isso aí, para ser idólatra, idolatrar filho, idolatrar as coisas. Usa de pretexto isso aí para usar roupa apertada, para usar o que é de Satanás. Ela usa isso como pretexto. Que é para um bem maior, que é para não sei o quê. Não era para um bem maior, era para isso, era para aquilo. Não, Deus não vai concordar que a pessoa faça algo de errado para um bem maior, não vai dar. Ela usa a justificativa para usar o batom, para usar o serral que foi de Satanás. Ela usa uma justificativa que é errada. Ou seja, ela desejava usar, se ela não desejasse, ele podia pedir, exigir, ela não ia usar. Mas como ela desejava usar a calça, já estava cheio de usar, andar na sã doutrina, que usar a calça, então aproveitou. Estava com vontade, o marido pediu, aí pronto, uniu uma coisa com a outra. A pessoa tem um desejo de fazer aquilo ali. Então, importa obedecer a Deus, não a homens, né? Não a não ser que esteja, lógico, né? Obedecer aos homens que estejam falando a palavra de Deus. Mas só para vocês terem ideia do que a pessoa, a mulher achava que estava certo que estava fazendo, né? Mas no fundo a pessoa sabe que não está certo. E acha que Deus vai deixar para lá porque está fazendo alguma coisa para Deus. Vai não. Deus não vai deixar para lá porque a pessoa está fazendo alguma coisa para Ele. Não, não, Deus vai ter misericórdia porque eu estou fazendo isso aqui. Vai não. Para Deus ter misericórdia da pessoa, ela tem que largar o pecado, se arrepender, lutar contra. Se ela não fizer isso, Ele não vai ter misericórdia dela. Ela pode trabalhar para Ele, pode dar o dia todinho que ela tiver, a riqueza, pode passar o dia evangelizando, pode fazer o que for, passar o dia louvando, pregando, ganhando pão, pode fazer o que for que ela quiser fazer. Ela vai estar trabalhando em vão se ela não fizer a vontade de Deus. Se ela fizer a vontade de Deus, aí tudo bem. Mas ela estiver fazendo tudo isso aí para poder Deus deixar ela cometer um pecado ali, isso aí não vai não. Mas ela faz todo o esforço para estar cometendo um pecadinho. Não, eu estou fazendo tudo isso aqui eu estou fazendo, isso aqui é um pouco errado, mas Deus vai perdoar, porque está vendo o meu esforço. Ele não vai perdoar. Porque aí a pessoa está sendo voluntariamente pecando voluntário. Ele não vai perdoar a pessoa. É o que acontece. Dentro das igrejas, as pessoas se matando, fazendo as coisas para justificar e cometer os seus erros, pecados. Eu trabalhei de arroz para Deus, eu fiz tudo isso, né? Eu vou cometer esse pecado aqui, ele vai deixar para lá. Assim que pensam. Tem nada a ver. Até o fruto do trabalho que ela fez pode até ganhar alma, mas ela perde a dela. Que ele disse que a alma que pecar contra ele, essa morrerá. A pessoa tem que servir a Deus segundo a vontade dele, não andar segundo a vontade da pessoa que ela acha. Como os irmãos lá em Corinto estavam andando como eles achavam que deviam andar, embora o apóstolo Paulo estava exortando eles, já exortei uma vez, já duas vezes, na presente testemunho, vocês continuam fazendo a mesma coisa, vocês acham que estão certos e eu que estou errado. Deus está na minha vida, aí ele se defende. Provai vocês mesmos a consciência de vocês. Aí ele já engrossa e diz: vocês se ajeitem, senão quando eu for aí eu não vou poupar ninguém. Vou usar do rigor e da autoridade para edificar, não destruir vocês.
E você botar no YouTube e cada um tem uma opinião de uma coisa. Se você botar no YouTube, cada um tem uma opinião de uma coisa. Nunca ninguém concorda com nada. Deus é concordância, é uma palavra. Se eu concordar com a palavra de você, todo mundo concordar, que vira o céu na terra. Todo mundo concordar e fizer o que está ali, vira um céu aqui. Mas não, cada um tem um pensamento, uma coisa diferente, porque quer fazer o que quer. Quer fazer o que quer. Não quer seguir realmente a palavra de Deus. Quer encontrar brechas para fazer a vontade dela. Quer provar que ela está certa e que o Espírito Santo está errado. Ainda quer juntar mais gente para fazer isso. E recebe exortação e oração a vida toda. E quando morrer ainda quer ir para o céu. Aí fica difícil. Ainda morrer ainda quer ir para o céu ainda. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o eterno Rei da Glória, Jesus de Nazaré, porque Ele está aqui, Ele nos dá o seu amor e nos dá aqui a orientação, e vamos cumprir a sua palavra. Ele que está certo sempre estará certo, e nós errados. O Espírito Santo sempre estará certo. E aquele que ouvir a voz do Espírito Santo e fizer, ele nos diz, ele nos diz sempre para nos consertar, nos corrigir, andar na sua presença. Meu Deus amado e querido, eu encerro a reunião abençoando a todos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paizinho querido, amado, e obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. O importante é que o Senhor seja glorificado e exaltado, porque o Senhor é Deus e é nosso Salvador. Nos livrou do inferno da morte, nos levou ao alto muro. Eu entrego tudo em tuas mãos, acampa os teus anjos ao nosso redor, autoridade e reforço. Eu te peço, Senhor, recebe o jejum agora à meia-noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, 24 horas. Eu te peço, liberta todos nós do poder das trevas, do pecado, para a tua luz, Senhor Jesus de Nazaré, especial a tua igreja e a grande congregação de Cristo. Paizinho querido, obrigado por nos proteger, segue os nossos inimigos espirituais e humanos, para que não nos vejam e não concluam suas maldades.